Uma boa noite a todos. Eu desejo vos cumprimentar com a paz do Senhor. Estamos de volta aqui neste projeto Semeando em Terra Seca. Depois de algum tempo que estivemos fora, estamos reiniciando esses vídeos amadores que nós gravamos para que todo internauta, todo aquele que tem seu computador, que possui internet, possa se dispor desses vídeos e ser edificado pela palavra do Senhor. Meu nome é Paulo Roberto Lopes e nós temos o Ministério Paulo Roberto Lopes Semeando em Terra Seca, conforme está escrito aqui. E esta noite nós temos uma palavra para o teu coração. Nós queremos esta noite pregar uma palavra ao teu coração que temos intitulado por a Síndrome de Lúcifer. A Síndrome de Lúcifer. Quem nunca ouviu falar sobre Lúcifer, o anjo de luz, ou seja, aquele que era responsável por reger o louvor no céu, aquele em que brilhava no céu, e Deus tinha toda a confiança nele, mas que um dia ele resolveu se opor a Deus, resolveu então ser maior que Deus. No seu coração entrou o intuito de querer ser igual a Deus e até maior que Deus. Deus, conhecendo o coração pela sua onisciência, logo viu tudo o que estava sendo tramado entre ele e uma terça parte dos anjos, e a Bíblia nos relata que ele foi lançado do céu, foi lançado para baixo. E através desta queda, teve muitos prejuízos à vida do homem. A vida do homem nunca mais foi a mesma a partir deste acontecimento que se deu-se já lá no céu de Deus. Nós queremos ler uma palavra com você, como texto base. Nós queremos ler em Filipenses 2, 4 e 5 a seguir. Filipenses 2, 4 e 5. Você que tem a Bíblia aí na sua casa, você que é portador de uma Bíblia, pode ser católica, não faz mal, porque contém a mesma palavra, alguns livros acrescentados, mas tem o versículo que eu vou ler. Filipenses, capítulo de número 2, o versículo 4 e 5 da palavra de Deus. Vamos lá, vamos dar uma olhada no que está escrito aqui, para nós termos uma maior compreensão. Vamos achar aqui Filipenses, está um pouco difícil de achar aqui, falta de prática. Filipenses, capítulo 2, aqui, antes de Colossenses, capítulo 2, versículo 4 e 5 a seguir, diz-nos assim a palavra do Senhor: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para qual, pelo nome de Jesus, se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Queridos, interessante é que quando falei da síndrome de Lúcifer,
O que é a síndrome de Lúcifer, para que nós possamos entender? Nós estamos vivendo num período em que muitos têm sido afetados, levados por essa síndrome, por este sentimento, por esta cólera, ou seja, qual? De Lúcifer. O que Lúcifer tem para apresentar? Quais são as qualidades que Lúcifer tem? Lúcifer tem negatividades, ou seja, através de Lúcifer vem a ira, vem a contenda, vem os males, vem a depressão, vem o homicídio, vem o suicídio, vem o homossexualismo, vem o lesbianismo, todas as obras da carne que abominam e que ferem a santidade de Deus podem ser correspondidas à síndrome de Lúcifer. Esta síndrome tem chegado ao coração do homem desde o momento em que lá no Éden, no capítulo 3 a seguir, o homem dá ouvido e a mulher à serpente. E a originalidade da perfeição, a obediência a Deus, é quebrada naquele momento. Todos os males entram então pelo primeiro homem chamado Adão, afetando as demais gerações inteiras, chegando até nós nos dias de hoje. Aqui está dizendo em Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele está aqui nos dizendo que uma palavra muito interessante, falando sobre a humildade de Jesus, sobre a encarnação de Jesus como homem na terra, e sobre o sentimento que Jesus tinha de vir resgatar a nossa vida, que já estava tomada por essa síndrome de Lúcifer. Este capítulo de Filipenses, ele nos mostra que, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Cristo, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. A palavra usurpação, na tradução, significa ele não teve apego ser igual a Deus. Mas na continuação dizia, antes ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tomando a forma de homem. Ele, sendo Deus, irmãos, ouvintes, internauta, estando num período de glória, ou seja, uma fase de glória ao lado do Pai, sendo o próprio Deus e o Filho de Deus, ele tinha a missão de vir resgatar o homem dessa síndrome de Lúcifer. Ele tinha, irmãos, a missão que partiu dele mesmo, de vir à terra doar-se para livrar o homem dessa síndrome maligna. Ele teve um sentimento, irmãos, de humildade, sentimento, irmãos, de deixar o trono de glória, descer até a terra, nascer de Maria, nasceu-se criança, cresceu como homem, ele escondeu o seu poder divinal na carne, e ele passou todos os períodos que um homem natural tinha que passar. Porém, quando o homem já estava ali dominado pelo pecado e atingido pelo pecado do Éden, Jesus Cristo não teve pecado, mas sofreu dores, decepções, sofreu batalhas, tristezas, chorou, comeu, bebeu, conversou, dialogou, encorajou, salvou, libertou. Tudo isso ele fez menos pecar, porque ele era o Cordeiro sem mácula. Interessante é que ele se desfez de toda a sua glória, como diz aqui,
ele se desfez de toda a sua glória, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Qual dos homens dos dias de hoje, sendo afetado pela síndrome de Lucifer, ou seja, pelo egoísmo que nós temos visto, pelo egocentrismo, que é o ego elevado, a posição que ele possui, a posição financeira, a posição intelectual que ele possui, qual dos homens dentre nós hoje aniquilaria a si mesmo e humilharia-se, despojaria-se do seu conforto, do seu prestígio perante a sociedade, da sua situação financeira, se despediria, se humilharia para salvar a outra pessoa? Eu creio que nenhum. A Bíblia nos relata que havia um homem chamado jovem rico, que ele foi interrogar Jesus, conhecia a lei, conhecia a palavra de Deus, e ele disse para Jesus uma certa feita: o que é necessário para herdar o reino dos céus, mestre? Eu tenho observado a lei, eu tenho observado os mandamentos, eu tenho honrado meu pai e minha mãe, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito tudo o que está escrito. O que é necessário para herdar o reino dos céus? Ele interrogando Jesus, e Jesus caminhando com ele. Jesus sonda o coração dele e sentiu que faltava algo na vida dele que precisava ser extraída da vida dele. Existia um ponto negativo ainda para que ele viesse a obter a salvação e o reino dos céus. Ele era um jovem rico e ele era muito apegado à sua riqueza. Jesus disse para ele: tens observado tudo? Fizeste bem. Então agora pega a tua riqueza, reparte tudo aos pobres e terás o reino dos céus. A Bíblia diz que ele foi saindo de mansinho, entristeceu-se, foi-se embora e deixou Jesus partir. Nós podemos entender aqui que ele não conseguiu se despir daquilo que ele tinha, do dinheiro que ele tinha, porque o dinheiro lhe garantia status, lhe garantia muita coisa que este mundo garante, que este mundo pode dar ao homem. Mas Jesus não. Jesus se despiu de toda a sua glória, Jesus se despiu de todo o seu poder, Jesus veio morrer uma morte de cruz. O que se passava no coração de Jesus era a humildade. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, vamos dar uma olhada ali, Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, e o versículo de número 28 da palavra de Deus, a Bíblia nos diz assim, capítulo 11, e o versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está se apresentando novamente aqui como alguém que é humilde e que para ele não faz diferença alguma, não se chega nem perto dele a soberba. Ele está dizendo aqui: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora, a síndrome de Lucifer, ou seja, os efeitos, as sensações, as obras
os males têm atingido o mundo inteiro nesta época em que vivemos. Nós temos observado que o amor está escasso. Nós temos observado que o que vale hoje em dia não é a pessoa que você é, mas é aquilo que você possui. Se você possui bastante coisa a oferecer ao outro, você tem um valor. Agora, se você tem qualidades que não é financeira, qualidades que não é do interesse do seu próximo, você não tem valor para essa pessoa. Os valores estão invertidos. Mas nós entendemos pela Bíblia, nós entendemos pelas ações de Jesus, que Jesus não olhava para isso. Jesus ia atrás de quê? De pessoas de baixa estatura financeira. Jesus ia atrás de pessoas que não tinham muita coisa para oferecer, e sim muita coisa para pedir. Jesus estava rodeado de uma multidão de gente que não tinha quase nada de dinheiro para dar ou nada para dar, e sim muita coisa para pedir. Era pão, era água, era cura para as suas necessidades. E o mundo de hoje está sendo assim. Fulano de tal, ele tem uma boa casa, ele tem um bom carro, ele tem um bom emprego, ele tem um bom destaque na mídia, então fulano de tal merece estar no rol dos nossos membros, merece estar na nossa turminha. Aquela turminha, você entende? Aquela panela, aquela turminha onde andam todos juntos. Mas os que não têm nada são excluídos. Não há tempo para eles, não há tempo para conversar com eles, não há espaço para eles, porque eles não têm o que dar. Logo, se não têm o que oferecer, são descartados. Não seria isto uma síndrome de Lucifer? Não seria isso uma obra diabólica na vida de algumas pessoas? Por quê? Porque Jesus Cristo, tendo tudo, se despiu da sua glória. E agora o diabo, não tendo mais nada, ele coloca a sensação nas pessoas de quererem tudo. Porque a Bíblia diz que o diabo é cego, pobre, miserável e nu, e não tem nem onde morar, porque ele já foi expulso de onde ele era. Jesus já venceu ele na cruz do Calvário, mas ele não se cansa de lançar os desejos pecaminosos, desejos compulsivos, desejos consumidores sobre a vida do ser humano, para que o ser humano se perca e não haja neles a experiência e a vontade que há em Cristo Jesus. Aquela que eu li em Filipenses 4, 2, 4, 5 a seguir. Aquela experiência, aquela sensação, aquele desejo de que haja em vós o mesmo sentimento. Que ele, sendo alguma coisa, sendo Deus, aliás, ele não teve por apego ser igual a Deus. Eu quero te dizer que você pode ter o maior posição financeira da tua vida. Você pode ter o maior nome que todos te considerem. Você pode estar aí nas redes sociais explodindo de gente querendo ser teu amigo. Você pode ser a pessoa mais intelectualmente preparada. Eu quero dizer que você pode ser inteligentíssimo. Eu quero dizer até para você que está no seio da igreja, que pode ser considerado o melhor pregador. Agora eu quero te dizer uma coisa: se a tua vida e o teu coração e a tua vida não estiver na presença de Deus, os teus sentimentos verdadeiros não estiver na presença de Deus, o teu sentimento não for um sentimento igual ao de Jesus, que é se despir daquilo que não agrada, se fazer pequeno e deixar Deus brilhar na tua vida, eu quero te dizer que se você não tiver esse sentimento igual ao de Jesus, não adianta nada para você. Vai passar a fama, vai passar o dinheiro, vai passar a riqueza, vai passar tudo, e você não vai herdar as promessas de Deus, e você vai morrer com a síndrome de Lucifer na tua vida. Vamos além? Vamos ler mais um versículo aqui. Olha só como a síndrome de Lucifer, de conquistar as coisas, de ser diferente das coisas de Deus,
porque eu mostrei para vocês aqui em Filipenses que o que Deus queria, o que Deus fez, foi descer do seu trono de glória, Jesus, descer do seu trono de glória, dar a oportunidade à humanidade de remir-se desta síndrome, e ele fez daquilo que ele tinha nada, se desfez de toda a sua glória, ao contrário de Lucifer, quando estava ainda lá no céu, quando ainda era o maestro do grande coral no céu, Lucifer. Olha só, Isaías capítulo 14, vamos ler lá e vamos ter a prova de como Lucifer foi contrário a Deus e sobre a sua síndrome de dominar e de contaminar a humanidade agora com desejos de ser maior uns do que os outros, ser o destaque a mais uns do que os outros. Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Olha o que diz aqui. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu nome, o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás está dizendo aqui. Olha de novo, vamos repetir. E eu dizia no teu, e ele dizia, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Olha só, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás tinha o intuito de se elevar maior do que Deus, ter o seu trono acima do trono de Deus, né? E ser semelhante ao Altíssimo. Mas existe somente um Deus, existe somente um que controla a humanidade, existe somente um que é bondade, que é amor, que é zeloso, que é justiça, que é juízo, que opera com equidade, com igualdade. Existe só um Deus que fez os céus e a terra e que controla a nossa vida, controla o nosso andar quando deixamos e que tem um plano a nos oferecer. Existe somente um Deus. Satanás jamais poderia se igualar a Deus, uma vez que ele foi criado por Deus. Se ele foi criado por Deus, jamais seria igual a Deus. Era um desvario da mente de Satanás. Era a síndrome de Lucifer. Eu querer ser igual a uma pessoa, sendo que eu fui feita, e eu não posso ser igual, porque cada pessoa de nós é uma pessoa. Eu sou eu, você é você. Cada um tem as suas digitais diferentes uma da outra. No termo espiritual, Deus, ninguém nunca o fez. Deus, ninguém nunca o criou. Ele existe por si só, por isso ele é Deus. Satanás foi criado um anjo de luz, ele não foi criado Satanás. Ele transformou-se em Satanás, que é o opositor, que é o contrário à vontade de Deus, né, que é o opositor, o acusador, e o desvario dele era se igualar ao Altíssimo. Por acaso nos dias de hoje a síndrome de Lucifer não tem entrado em muitas mentes? Não é a inveja que tem entrado na mente de muitos? Eu quero ser igual fulano,
Eu vou pagar o preço que for para poder ser igual ao Bertrano. Se ele tem sucesso, eu quero ter o mesmo sucesso. Se ele está com sua popularidade elevada, eu farei o que for possível, mesmo que eu venha denegrir os princípios de Deus, eu farei o princípio para me igualar a esta pessoa. Isto é a síndrome de Lúcifer. Até no mundo eclesiástico, dentro da igreja, tem acontecido isso. Atalhos, pessoas que têm inveja, querem chegar àquela posição e não entendem que tudo há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes, escrito por Salomão, capítulo 3, versículo 1 a seguir: há tempo de plantar e colher, há tempo de chorar e sorrir, há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo para todo desígnio e o propósito debaixo do céu ou do sol. Então você não tem que estar preocupado em ocupar a posição de uma forma errada. Você tem que esperar no tempo de Deus. Mas infelizmente a síndrome de Lúcifer tem atacado as igrejas, tem atacado a política, tem atacado a sociedade, tem atacado o globo terrestre. As pessoas não estão satisfeitas em viver uma vida digna, em viver um princípio que aprenderam com seus pais: crescer, trabalhar, ter filhos, adquirir, desenvolver, mas desenvolver de uma forma correta, porque a Bíblia diz: ai daquele que tem um bem mal adquirido dentro de sua casa. Então as pessoas estão querendo crescer muito ligeiro, estão querendo passar por cima de quem for, e a corrupção está aí, o roubo está aí, o latrocínio está aí, o homicídio está aí, os presídios estão carregados de gente presas. Por quê? Porque a síndrome de Lúcifer tem entrado no coração das pessoas. Ele disse: eu exaltarei o meu trono acima do trono de Deus, e eu serei igual ao Altíssimo. Ele tinha tudo com Deus. Ele era de confiança de Deus. A Bíblia relata que ele andava em pedras afogueadas, ele era um anjo de luz, ele brilhava, ele era um querubim ungido, ele regia o grande coral que cantava para Deus. Mas entrou nele um dia o sentimento de querer ser igual a Deus. Foi a uma terça parte dos anjos, desencaminhou uma terça parte dos anjos, e ambos foram lançados do céu com Deus aonde eles estavam. Isso Deus pode fazer na tua vida. Aí você muitas vezes se questiona perguntando: o porquê estou passando por essa luta? O porquê as portas financeiras se fecharam para mim? O porquê está acontecendo essa enfermidade na minha vida? Ou porque os meus filhos estão passando isso? Ou porque a minha casa não tem paz? Ou porque eu vivo doente? Porque você está precisando orar, lembrar-se de que Deus te deu uma oportunidade de vida, mas para que essa vida seja desenvolvida de forma justa, não de uma forma errada, não conquistar as coisas de uma forma errada, de uma forma defraudada, como Lúcifer, como a síndrome de Lúcifer. Mas Deus te chamou para ser um homem com uma íntegra, para ser um homem de caráter reto, para ser um homem que possa ir na sociedade caminhar e as pessoas dizerem: este homem é um homem de caráter, este homem é um homem diferente, este homem é um homem honesto. E melhor possível ainda, se você aceita Jesus como teu Salvador, eles possam ver a luz do Evangelho na tua vida e dizer: este aí é um santo homem de Deus que está caminhando aí nesta rua aí afora. A síndrome de Lúcifer tem atacado os governos, tem atacado os lares, tem atacado os jovens, tem atacado a sociedade. Por quê? Porque eles não estão ligados com Deus. Vamos além mais um pouquinho? Vamos dar uma olhada no que diz ali. Romanos capítulo 1, versículo 18
ao 27. Vamos dar uma olhada. Romanos, agora Paulo escrevendo aos Romanos. Paulo escrevendo aos Romanos, vamos dar uma olhada ali. Mais à frente, né, no Novo Testamento, passando aqui Atos dos Apóstolos, né, passando Atos dos Apóstolos, Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 27. Vamos dar uma olhada aqui, ainda sobre a síndrome de Lúcifer. Romanos 1, 18 ao 27. Idolatria e depravações dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvanecem, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo ser sábios, tornam-se loucos. Por tudo que eles têm visto, por tudo que eles viram, pelos que eles viram Deus criar, por tudo que eles assistiram, eles mudaram a sua maneira, e mudaram o seu jeito, e não glorificam como Deus deve ser glorificado. Antes, em seus discursos, se desvanecem, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Dizendo ser sábios, já ter todo o conhecimento, já ter tudo aquilo que precisa para ter uma vida correta, para agradar a Deus. Dizendo ser sábio, tornam-se loucos. Já estão com a síndrome de Lúcifer. Tornam-se loucos porque se enganam. A Bíblia nos diz que a gente não deve se enganar. Olha, não se engane. Não se engane. Há muitas pessoas enganadas, pensando estar fazendo a vontade de Deus, mas já estão com a síndrome de Lúcifer. Já estão praticando obras e o temor que tinham antes já não tem mais. Sabe o que? Aquela luzinha vermelha que piscava quando você pecava, já não pisca mais. Você peca e a sua mente já não acusa. Você faz algo errado e você diz, isso aí não tem importância. Você faz alguma coisa e você diz, não, Deus vai perdoar, isso é um pecadinho. Olha, a síndrome de Lúcifer já tomou conta do teu coração. Olha, então, na hora que tornam-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível. Mudaram a glória de Deus incorruptível, ou seja, não tinha corrupção, não tem. A glória de Deus não tem, é santa. Em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eterno. Não seria isso a síndrome de Lúcifer? Mudaram a glória de Deus e transformaram ela incorruptível, e transformaram ela. Olha, a glória de Deus não se transforma. E mudaram e deram mais importância ao homem. Hoje Deus fica em segundo plano. Hoje o que vale é o aparecer do homem.
Hoje o que vale para a mídia é a propaganda do homem. Se eu aparecer, tá bom. Se eu me destacar, está bom. Deus não precisa aparecer. Deus que cuida de nós, Deus que zela por nós, Deus que nos dá o fôlego de vida, Deus que quando estamos dormindo já está escrevendo o outro dia para nós, Deus que está lá arquitetando um plano para o nosso futuro. Já não faz diferença alguma. O importante é que nós venhamos a nos dar bem, mas o agradecimento, a glória, a graça, tudo que é para Deus tem sido deixado de lado. Isto é a síndrome de Lucifer que tem tomado conta do coração do homem. Alguns, até dentro do mundo cristão, dizem-se cristão, mas praticam coisas que não agradam a Deus. Já estão tomados pela síndrome de Lucifer. Já não amam mais o seu irmão. Já não zelam mais pela vida e a amizade com o seu irmão. Já estão ali reunidos, um para derrubar o outro e destruir o outro, um para acabar com o outro, competições de quem mais se destaca no meio evangélico. Não seria isto a síndrome de Lucifer? Quem se destaca mais na obra, quem aparece mais, quem se eleva mais para que o ministério veja? Não seria isso a síndrome de Lucifer? Estão pensando que podem enganar a Deus? Estão pensando que podem herdar o reino dos céus? Olha o que diz ali, Mateus, olha o que diz em Mateus capítulo 5, vamos dar uma olhada ali, é um versículo só. Olha o que diz ali, acham que podem pegar atalho, acham que pode estar de qualquer maneira e herdarão o reino dos céus. Então olha só, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado todos aqueles que forem injuriados e perseguidos e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. E o 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Era o 8 que eu queria chegar. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se todo lixo que tem dentro do coração não for colocado para fora, não herdarão o reino dos céus. E de que lixo eu falo? O lixo do rancor, o lixo da competição, o lixo do quê? Das brigas que não foram solucionadas, das inimizades que já estão há anos sem se falar, das santas ceias que já foram tomadas sem se perdoar com seu irmão. O lixo, lá em Neemias existia a porta do monturo e tinha a porta que era colocado pelaquela porta os lixos para fora da cidade. Olha, o teu coração precisa ser colocado toda espécie de lixo. A síndrome de Lucifer precisa ser expulsa para fora, para que você tenha um coração limpo e possa herdar o reino dos céus e possa ver a Deus. Quando o coração de Satanás encheu-se de quê? Encheu-se de ego, encheu-se de, digamos, egoísmo, encheu-se de tudo o que não era bom, encheu-se de tudo que não agradava a Deus. Logo, Deus viu que não adiantaria ele ficar lá sendo um anjo que regia aquele coral no céu. Quando
Deus viu que no coração de Satanás a vaidade havia tomado conta, o desejo de se igualar a Deus havia tomado conta. Ele foi obrigado a expulsar Lucifer do céu. Por quê? Porque o lixo já tinha tomado conta do coração. E ele não tirava aquele lixo para fora. Uma vez que temos o coração tomado de lixo, a síndrome de Lucifer agarrada no coração, nós não produziremos nunca uma vida agradável, uma vida feliz, uma vida de saúde, uma vida de amor, uma vida que desenvolve um bom trabalho. Não daremos certo no trabalho, não daremos certo na relação amorosa, não daremos certo em qualquer lugar que formos e se mudarmos, enquanto o lixo, a síndrome de Lucifer, aquilo que procede do diabo, que fica em volta de nós e às vezes está em nós, não for repreendida pelo sangue de Jesus e o Espírito Santo tomar conta da nossa vida, enquanto não tivermos um coração limpo, nós jamais teremos uma vida tranquila e nós nunca veremos a Deus. O mundo está tomado pela síndrome de Lucifer. Eu me igualarei a Deus, eu colocarei o meu trono acima do trono de Deus e serei igual ao Altíssimo. Há muitas pessoas pensando isso. Eu chegarei lá e serei igual a Ele. Eu passarei dele e a minha posição se destacará mais do que a dele. Eu fazerei de tudo para passar por ele, nem que tenha que fazer ele tropeçar, puxar o tapete dele. Eu vou chegar lá, custe o que custar, pague o preço que pagar, faça o erro que for, mas eu vou me igualar, eu vou me destacar, eu vou ser conhecido por muitos, eu vou mostrar que eu posso, que eu faço e que acontece. A síndrome de Lucifer, ele pensou no seu coração: o meu trono eu vou colocar acima das estrelas, eu vou me colocar acima de Deus e eu vou me igualar ao Altíssimo. Há muitas pessoas em busca disso. Em vez de ser como Jesus, que ele sendo Deus, ele olhou a necessidade da humanidade que estava com essa síndrome e disse: aniquilarei a si mesmo e tomarei a forma de servo e vou habitar entre eles e vou salvar eles enquanto há tempo. Jesus fez o correto, por quê? Porque o nosso meigo Jesus é amor. O nosso meigo Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus fez ao contrário da síndrome de Lucifer. Jesus veio mostrar a bondade de desfazer as obras do diabo. Olha o que diz-nos mais aqui, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 3. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. O livro das revelações, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 3 da palavra de Deus. Diz-nos assim: lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Senão, vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Jesus está falando aqui a quinta carta à igreja de Sardes. Além de Jesus está falando ao anjo da igreja de Sardes, que estava em Sardes, eu quero extrair daqui e dizer que Jesus virá como um ladrão contra a nossa vida. Aqueles que creem em Jesus e têm Jesus como Salvador, aqueles que vivem uma vida em Jesus e que estão livres dessa síndrome de Lucifer, que entendem que precisam ter o Espírito de Deus na sua vida e ser humildes e tentar viver uma vida agradável e digna diante de Deus, e que vigiam e esperam a vinda de Deus, a vinda de Jesus, eles podem ficar tranquilos. Agora, aqueles que estão com os seus pés embaraçados, aqueles que não têm certeza de salvação, aqueles que vivem uma síndrome de Lucifer, aqueles que vivem embaraçados, cuidado, arrepende-te enquanto é tempo. Hoje,
no ouvir desta mensagem, no ouvir desta gravação, arrepende-te, volta-te para Jesus, dobra o teu joelho e peça para Jesus: olha, toma conta novamente do meu coração, tira tudo isso que faz parte da síndrome de Lucifer. Eu não quero me igualar a ninguém, eu não quero passar perto de ninguém, eu não quero estar acima de ninguém, eu quero ter uma vida digna, uma vida com abundância, uma vida com paz, uma vida na direção de Cristo, uma vida que aguarda a vinda de Cristo para me arrebatar. Quando você pensar assim, olha, Jesus vai retirar a síndrome de Lucifer da tua vida e você será uma nova criatura em nome de Jesus. Vamos orar neste momento? Você que pode me acompanhar aí onde você está. Se você está aí na sala, se você está aí, quando você clicar neste vídeo, se não é agora, quando você clicar neste vídeo, claro, isso aqui é uma gravação, se você clicar nesse vídeo depois, você pode acompanhar essa pregação e fazer essa oração. E você vai se examinar e vai pedir que Deus, Espírito Santo te mostre qual é a posição que você está vivendo. Você está vivendo como Jesus, se despiu de toda a sua glória, fez-se humilde para salvar. Você está vivendo uma vida humilde? Você está vivendo uma vida de acordo com Jesus Cristo quer? Ou você está deixando a síndrome de Lucifer, a síndrome da inveja, da conquista, do consumismo, da mentira, a síndrome de tudo que não presta tomar conta de você? Então você vai orar e Deus vai fazer obra na tua vida. Oramos neste momento. Eterno Deus e Pai, neste momento nós oramos pelas vidas, Senhor, que estão assistindo esta gravação, estão assistindo este vídeo amador do projeto Semeando em Terra Seca. E eu ministro, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, que o Senhor venha trabalhar de uma forma, Senhor, extraordinária, e elas venham ser libertas de toda a síndrome de Lucifer, de todo pensamento, Senhor, de egoísmo, pensamento, Senhor, de soberba, pensamento de enriquecimento ilícito, pensamento desonesto, pensamento promíscuo, Senhor, e elas venham agora ter um encontro contigo, elas venham abrir o seu coração e venham confessar com seus lábios que aceitam Jesus como Salvador das suas vidas, e vão viver a partir de agora dominados, dirigidos pelo teu Espírito Santo. Entra nos lares agora, entra na vida desta pessoa que está vendo este vídeo, Senhor. Agora eu ministro em nome de Jesus, Senhor, a vitória e a destruição, Senhor, de todos os males. É o que eu ministro agora, em nome de Jesus. Receba a vitória em nome de Jesus. Lembrando, www.ministeriopaulo.roberto.com.br. Ali você abre no Google, você digita www.ministeriopaulo.roberto.com.br. Abrirá-se o link Acreditando até o fim. Ali há o meu blog, Acreditando até o fim. Depois você vai no biografia, ao meu website. Também tem o perfil no Google mesmo, Paulo Roberto Lopes. Ali aparecerá minha foto com paletó, gravata, como estou aqui. E você vai no perfil do Google, 32 mil visualizações, vários estudos da Bíblia Pentecostal. Também tem o Twitter, arroba Lopes 1978 Paulo. E também Facebook, Paulo Roberto Lopes, com fotos da obra de Deus, com pregações ali. Você pode me identificar e saber que sou um servo de Deus. Eu sou ministro da D desde 99, Campo Tramandaímbé, pastor presidente Davi de Lima Grife. Que Deus te abençoe com este vídeo, em nome de Jesus. Amém?